ainda não conhece. Oi? Alguém falou ou não? Foi só a mensagem de gravação. Quando bota pra gravar. Então, para quem não conhece, vou apresentar o Agostinho mais uma vez. Agostinho Ramalho Marques Neto, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Ele é professor universitário nas áreas de filosofia do direito e filosofia política, e membro fundador do Núcleo de Direito e Psicanálise da Universidade Federal do Paraná. Vou começar pedindo ao Alexandre para colocar um vídeo de 2 minutos, que é um trecho de uma entrevista com um psicanalista e professor na Faculdade de Filosofia, da mesma disciplina que o Agostinho leciona. Ele leciona a filosofia da psicanálise na Unifesp, Thales Absaber. Por favor, Agostinho. Vou pedir para todo mundo desligar as câmeras para não dar delay. Um instantinho que não está aparecendo para mim, eu vou abrir o arquivo de novo aqui, tá? Estava aberto já no ponto, mas não está aparecendo para compartilhar. Vou fechar e abrir e volto. O Brasil é um... Pô, que merda. Não está abrindo aqui, gente. Só um instante, tá? Só um minuto. Não está compartilhando a tela, mas o arquivo abre para mim, mas não está aparecendo para vocês. Não sei o que houve. Não abre nem a voz dele? Abre. A voz então, abre. O Brasil é um dos países relevantes do mundo industrializado, com uma economia relevante, que despreza abertamente e tem uma cisão completa com a vida popular. Isso não existe. Nem o áudio está bom, não está bom. A sorte é de dizer, não, nós... Não tá legal, é? Não sei por quê. Não tá bom, não. Ele não está compartilhando, não sei por quê. Aqui, para mim, aparece que só você pode compartilhar conteúdo, porque talvez eu pudesse tentar, mas eu acho que Posso também... sugerir de deixar o vídeo permitir. para o final e a gente vai levando a conversa aqui? Será que não seria melhor? Não, a gente vai ter que fazer isso de toda maneira. Eu só ia ver se o Alexandre abria para mim, porque eu poderia consigo tentar. abrir. Eu consigo abrir, peraí. Eu vou tentar, também não sei se eu vou conseguir. Liberei. Vê se você consegue.
Relação homem-máquina. De vez em quando a máquina sacaneia o homem. Eu estou sem celular, tinha que atender uma paciente, a Nelly saiu com o carro e meu celular. Vamos lá. Apareceu aí alguma coisa? Apareceu uma figura. Tá, então o vídeo vai Apareceu agora. a imagem. Vou dar o play aqui, acho que agora vai. O Brasil é um dos únicos países relevantes do mundo, industrializado, com economia relevante, com vida econômica. É um dos únicos países que tem um setor significativo da elite das classes médias que despreza abertamente e tem uma cisão completa com a vida popular. Isso não existe em nenhum país desenvolvido do mundo. Nenhum país desenvolvido do mundo, o povo é inimigo da nação, na cabeça de alguma elite. Né? Nos primeiros 100 anos do Brasil, né, havia um trabalho forte de dizer, não, nós temos um país cuja vida do trabalho não pertence ao país. Agora, essas pessoas que você mostra fazendo esse discurso extremista, de direita, fascista, abertamente, são pessoas pobres, remediadas, né? Uma coisa, não é nenhum banqueiro, não. São pessoas que se você vê na rua, você fala, não, é a vida popular. É uma classe média remediada, menos do que pobre e menos do que uma classe média alta, a classe média que se segura. E aí nós temos esse mecanismo psíquico, né? O escravo é ele e não sou eu. Eu tenho consciência, né? Eu te expulso de mim a consciência de que o poder pode me pôr em risco. Não, o poder nunca me põe em risco. O poder põe em risco um outro. E isso é muito brasileiro. Uma amiga minha francesa me dizia, eu não entendo. Eu vejo as pessoas, eu vou num restaurante, vejo as pessoas tratando mal o garçom e falando mal das pessoas que estão servindo elas. O que acontece aqui com a classe média, que é inimigo do povo? Lá na França, nós, de classe média, somos inimigos dos ricos. Porque a gente sabe que são os ricos que nos põem em risco, são os ricos que controlam a nossa vida. Aqui tem umas pessoas que odeiam o povo, que é quem trabalha, né? Quem não tem poder nenhum. Né? Então é uma dinâmica brasileira, é uma dinâmica perversa brasileira. Você não é rico, mas você é imaginariamente rico. Será a posição simbólica do Senhor. Você está com o chicote na mão, mesmo que você não seja nada. Pronto, Eliana, eu acho que seu microfone está mutado. O que aconteceu? Eu saí? Não apareceu nada para você? Não, vocês viram o vídeo? Vimos sim. Gente, Vimos, eu simplesmente caí. Vimos sim. Vimos sim. E aí vocês não sabiam onde eu estava? Porque eu estou tentando entrar. Quando eu coloquei o vídeo, eu devo, por alguma razão, ter caído ou derrubado. Você estava aqui na sala de entrada. Porque eu não mexi para não travar o vídeo. Eu vi que tinha gente, mas não podia mexer. Então, foi isso. Você não viu o filme. Assim. Entendi. Tá, não, mas não tem problema. Que eu não tenha visto é o de menos. Vocês viram, já tá viu? ótimo. Muitas vezes. Então, assim, quando eu recebi esse trecho dessa entrevista, eu fiquei muito, assim, tocada, porque eu acho que todos nós ouvimos ao longo da vida algum caso ou vários de trabalhadores sendo destratados, sendo humilhados, seja em restaurante, no ônibus, e normalmente a frase final que eu costumava escutar era: é por isso que você está aí, sentado no ônibus. Quer dizer, o trabalhador que utiliza o transporte público é superior nessa fala àquele que está ali trabalhando e dirigindo o ônibus. E eu acho que isso envolve várias questões, inclusive porque é uma
um imaginário que está, de algum modo, no inconsciente da nossa população, que eu não posso dizer que isso existe na cultura de outros locais ou não. Mas nós temos um histórico para isso, né? Que muitos anos de escravidão, feudalismo, que havia um que ganhava e que todos os outros tinham que se manter como vassalos, produzindo para que aquele um e os seus descendentes ganhassem. Então, assim, acho que a nossa história não é à toa em relação a isso tudo, né? Eu tinha colocado mais algumas coisas, mas eu vou passar para o Agostinho, porque a gente já está super atrasado. 17h21. Tá bem. Então, boa tarde a todas. Boa tarde. É muito bom, Helena, agradeço o convite de estar participando aqui desta atividade Psicanálise e Contemporaneidade. E com o pessoal da escola, eu estou vendo aqui que são 37 pessoas, né, que estão participando do evento. É muito importante se discutir isso. Quer dizer, foi a partir desse trecho, dessa entrevista de Thales Abissabia, que foi dada a Mário Sérgio Conte, não é? Da Globo News, que a Helena me enviou esse vídeo que nós acabamos de ver e propôs que a gente conversasse um pouco a partir daquilo que ele levanta nesse vídeo, né? Eu escutei umas 2 ou 3 vezes e digo assim, talvez 2 coisas que possam condensar essa fala dele seja um olhar superior e um chicote na mão. Eu pegaria essas 2 condensações da fala para destacar como pontos assim que me pareceram cruciais na fala dele. Esse olhar superior, não é? Ele me olhou de cima e disse assim para mim, como diz lá Caetano Veloso, e é interessante que o que vem depois é Delphine Menachem-Begin, Margaret Thatcher, e a gente vê como as coisas não mudam tanto assim, afinal de contas, ao longo do tempo, né? Às vezes mudam até para pior. E essa imagem do olhar de cima, que não depende da estatura do sujeito, inclusive estatura social, digamos assim, e esse chicote na mão, que é o símbolo do senhor, não é? Daquele senhor lá, do senhor e do escravo, daquela dialética do senhor e do escravo. É o que tem o chicote como aquele símbolo do poder que se impõe punitivamente, que se impõe castigando. Não é à toa que chicote também se usa para fazer animais, como cavalos, correrem, não é? Muito bem. Ele disse isso tudo que nós escutamos, quer dizer, imaginariamente, eu acho que este ponto é importante, porque ele falou aí de uma classe média remediada. Não é apenas da elite. Ele não está dizendo que a elite brasileira, os privilegiados, os mais privilegiados, os mais ricos, que tem esse olhar de cima e esse chicote na mão, mas que isso se dá mesmo em setores da classe média, isso que ele chamou de classe média remediada, que ele olha para aquele que ele supõe estar embaixo e olha nessa atitude de olhar de cima e chicote na mão. O que tem o seu inverso em relação àqueles que estão acima dele, de uma forma real ou imaginária. Para esses, ele olha de baixo e ou tentando se defender do chicote, ou até, quem sabe, oferecendo o lombo para receber as chicotadas. Então, foram assim, as primeiras coisas que me chamaram a atenção nessa entrevista que ele deu. O sujeito é imaginariamente rico, a posição imaginária é a posição de um rico e a posição simbólica é a posição de um senhor. Não é?
ele se imagina rico, ou pelo menos mais rico do que aquele que ele vê abaixo, e, simbolicamente, ele ocupa essa posição do senhor. A Helena já fez menção à nossa tradição escravocrata. A coisa começou assim. Desde a chegada aqui de Pedro Álvares Cabral, com suas caravelas, quer dizer, o índio que foi visto ali, ele já é visto como um ser inferior, um selvagem. Aliás, ele chega aqui, toma posse da terra em nome do rei de Portugal. Então, ele vai chegando e vai tomando posse. E essa posse já estava até tomada aí no folder, a Helena colocou um mapa, que eu imagino que seja mais ou menos um mapa daquela época em que o Tratado de Tordesilhas fazia justamente a divisão planetária, digamos, e, sobretudo, a divisão dessas terras possivelmente existentes, a serem exploradas, literalmente, entre portugueses e espanhóis. Então, a posse já tinha sido tomada simbolicamente antes do desembarque de qualquer nau portuguesa. E, no desembarque, os habitantes da terra já são imediatamente vistos como aqueles que estariam a seu serviço, por natureza. Digamos, estariam naturalmente ou destinados a ser combatidos e, quem sabe, eliminados, processo que vem ao longo dos séculos acontecendo, ou a se colocarem enquanto servos para servi-los. Então, essa ideologia que se instaura desde o chamado descobrimento, que, na verdade, é essa tomada de posse, não é? E que vai chegar num ponto de enorme, num ponto muito agudo, nos tempos da escravidão. E nós, de alguma forma, herdamos essa mentalidade escravocrata. Ela impregna na sociedade toda, é uma coisa estrutural, mas é uma coisa também inconsciente. A transmissão disso é passada muito mais implícita do que explicitamente. Não é necessário que alguém venha e diga, olha, você tem uma posição assim, essa... na tessitura das relações, na dinâmica da vida social, na linguagem, nas palavras usadas para qualificar ou desqualificar determinados segmentos de pessoas, ou de gêneros, não é? Ou de raças, enfim, ou de etnias, já há uma espécie de muro, há uma espécie de divisão, em que, de um lado, você tem senhores, no sentido de que são aqueles que mandam, que são aqueles que perguntam, você sabe com quem está falando, e, do outro lado, são aqueles que são postos no lugar de pessoas que estariam naturalmente a serviço desses outros. E isso não se dá apenas na chamada classe dominante e classe dominada, naquela clássica divisão marxista. Isso se dá no interior da sociedade como um todo, na classe média remediada, como ele diz. Isso de ver o outro de cima e o outro numa posição de quem vai servir. Isso se prolonga com as empregadas domésticas, isso se prolonga com a tradição de colocar crianças para fazer trabalhos domésticos a pretexto de serem criadas naquela família. Isso se prolonga das mais diferentes maneiras, da forma como nós tratamos os garçons, como ele disse, depois eu vou mencionar um artigo que eu escrevi que tem a ver com essa questão do garçom, mas eu destacaria, sobretudo, essa dupla articulação, não é? O olhar de cima e o chicote na mão. O ser imaginariamente rico e simbolicamente pôr-se no lugar do Senhor. Seria uma primeira articulação que eu faria, Helena. Helena está com o microfone fechado. Oi. Pois é, aí você fala em muros e eu venho logo para essa questão dos muros na atualidade, né? Como a gente foi deixando de
sair da porta de casa e estar na rua em convívio com outras pessoas, e nos isolamos em condomínios fechados, em cada vez mais tudo num só lugar, evitando que a gente conviva com outras pessoas que estão no mundo. E eu me lembro muito de uma ocasião que saiu no jornal sobre as babás do Clube Caiçaras, que eram obrigadas, elas podiam frequentar o clube, desde que elas fossem com roupa de babá, branca, da cabeça aos pés, e não entrassem na piscina. Né? E durante a semana elas podem levar as crianças, etc. Então, é assim, muito forte essa posição de uma vassalagem e de alguém que é, como você disse muito bem, um olhar superior e o chicote na mão. Né? E eu queria que, assim, se você pudesse falar um pouco mais dessa questão do contexto histórico, né? As fases que nós passamos, de acordo com o que você puder lembrar, porque na hora que eu falei, eu tinha notado os indígenas, que foram os primeiros escravizados, e depois veio a escravidão africana, né, dos habitantes da África, e depois veio o feudalismo, que eu acho que veio depois, né? Estou certa? Ou não? Antes da escravidão africana? Antes. Isso. Na Idade Média, isso mesmo. Então, e como isso reflete até hoje, Agostinho? Você podia falar um pouco mais disso? No campo, no Brasil, não é? Em muitos lugares, ainda hoje, sobrevive uma estrutura realmente feudal. Há uma coisa anacrônica, algo do campo medieval, mas que ainda se encontra em certas regiões, com os trabalhadores no campo, os camponeses, que eles ficam numa posição em relação ao proprietário da terra análoga àquela que o servo da gleba tinha em relação ao senhor, ao proprietário, ao barão proprietário das terras. Eu vi aqui uma postagem do Júlio Miranda em que ele relembra o discurso da servidão voluntária, de Etienne Laboissy. Uma das coisas que Laboissy se coloca nesse texto é o que, afinal de contas, sustém aquele tirano no lugar de tirano. Quando ele diz, seria a coisa mais fácil do mundo destituí-lo, bastaria que todos recusassem obedecê-lo. Ele cairia, digamos assim, por efeito, por consequência disso. E aí ele apresenta, entre outras hipóteses, a dos tiranetes. Quer dizer, o tirano, ele, por sua vez, tem o seu poder baseado no poder de tiranetes, que estão numa posição logo inferior à dele, que o obedecem como servos, mas que tratam como tiranos os que estão de baixo, que são tratados como servos, e assim a coisa vai descendo, de modo que você vê tiranetes nas mais diferentes classes sociais. Aqui é mais até uma leitura que eu estou fazendo a partir do texto do Laboissy, do que algo que esteja explicitamente colocado nele. Mas eu acho que você pode fazer legitimamente essa leitura, quer dizer, esse colocar o que está debaixo numa posição de estar debaixo mesmo, porque, na verdade, ninguém está em cima nem embaixo, a não ser que haja uma estrutura que dispõe esses lugares dessa maneira, e que articule o em cima com o mando e articule o embaixo com a obediência. Essa matéria, Helena, que você viu sobre as babás desse clube em São Paulo, eu li também na época. Inclusive, eu escrevi 2 pequenos textos em relação a isso. Ambos estão no site do Empório do Direito. São textos curtos, de 3 páginas aproximadamente. Esse das babás, é a questão... Os textos têm a ver com a invisibilidade dos pobres.
E num deles eu tomo justamente essas babás como exemplo. Porque uma das maneiras de você oprimir e discriminar o outro é torná-lo invisível. E não apenas torná-lo invisível, torná-lo também inaudível. Olhem lá, o olhar e a voz. Mexe justamente com essas duas funções, digamos assim, básicas, na perspectiva em que, sobretudo, Lacan as coloca. Surdos para sua fala, o que significa privá-los de qualquer fala, e cegos, invisíveis, não é? Invisibilizados. Ora, a leitura que eu fiz aí em relação às babás, eu coloquei uma espécie de paradoxo nessa invisibilização. Para tornar as babás invisíveis, o clube faz com que todas sejam uniformizadas, que tenham uma só forma, que tenham um só traje. Ou seja, é preciso torná-las iguais entre si para que elas possam, no seu todo, ser diferentes daqueles que estão, digamos, na posição de cima, que são os sócios do clube. Eu aqui não estou discutindo a necessidade ou a utilidade prática disso, porque, afinal, os garçons também têm uma distinção, digamos, nos seus trajes. O que eu estou colocando é precisamente essa, digamos, essa astúcia mais inconsciente do que consciente de invisibilizar o sujeito, tornando-o bastante visível. É o fato de serem bem visíveis como babás que as tornam invisíveis enquanto membros daquela sociedade, enquanto membros daquele clube. Então, eu faço mais ou menos essa articulação, faço até, em certo momento, um paralelo com a Carta Roubada, de Edgar Allan Poe, não é? Porque justamente no momento em que põe bem à vista de todos é que ela não é vista, no momento em que ela é posta bem visível é que ela é invisibilizada, e eu faço um paralelo com essa questão dos uniformes das babás, nessa perspectiva que eu trabalhei assim, para torná-las invisíveis é necessário, nessas circunstâncias, que elas fiquem bem visíveis. Só assim elas não são vistas propriamente, uma a uma. É uma babá entre outras babás. É como se não houvesse subjetividade, é como se houvesse, digamos, tudo estivesse diluído numa espécie de massa que está ali. Então, uma padronização, né? É uma tentativa de padronização. Quer dizer, sim, aquelas ali são isso, né? E coloca... porque o garçom, a gente pode até dizer que ele faz parte da estrutura do clube, então, como tal, usa um uniforme. Mas as babás estão frequentando o clube, né? Trabalhando para um senhor particular. Né? Exatamente. O Júlio... Sim. Isso. O Júlio fez um outro comentário muito interessante, que é a respeito dos condomínios, né? Comparando com Casa Grande, com a Casa Grande antiga. Quer dizer, para fazer funcionar uma estrutura, seja de um clube, seja de um condomínio, é que aquele estranho cuja obra foi projetada para que ele ficasse de fora, ele entra para fazer com que aquela estrutura funcione. Que são esses os trabalhadores que colocam em funcionamento tanto os clubes, como os restaurantes, como os condomínios. Como disse uma vez uma pessoa moradora residente em São Paulo, que ela não queria que o metrô chegasse ali ao bairro dela, pessoas diferenciadas viriam ao bairro. Então, os diferenciados só podem vir para trabalhar. Bom, gente, alguém mais quer fazer perguntas, comentários, enfim? O Júlio colocou umas coisas aqui muito interessantes, e eu queria depois, Agostinho, que você me passasse aonde a gente pode encontrar o seu texto
porque agora eu não consegui assimilar, digamos assim, aonde ele está. Eu quero fazer um Empório comentário. do Direito. No site Empório do Direito. Empório do Direito. Que já faz alguns anos que isso aconteceu. Eu tenho aqui o link, depois eu posso encaminhar o link. Isso, você encaminha, por favor, que aí a gente coloca no WhatsApp da escola e no divulgação. Tudo bem. Eu passo Eu para o encaminho Alexandre. depois para o Alexandre, porque, infelizmente, eu não saberia como encaminhar agora, entende? Eu teria que sair daqui. Não tem problema. Então, depois eu encaminho para o Alexandre. Tá. Mas a ideia é justamente essa, como também colocou aqui o Júlio. Literalmente... Tem mais alguém aqui? A Tereza Meloni falou que quer comentar. Ah, desculpa, na ordem. Eu escrevi aqui no chat, Helena, Tereza Meloni, Tereza Nazar e Márcia. Isso, eu vi já. Em primeiro lugar, o título, né, dessa apresentação fala Nossa Sociedade. Eu fiquei curiosa para saber que nossa sociedade é essa, né? Quais são os muros que definem o que é nosso e o que não é nosso. Eu acabei de vir agora, né, de Portugal, da Espanha, etc., e cansei de ver que as questões das navegações estavam sempre todas tramadas, pelo menos na Espanha e Portugal, pela Igreja, né? E financiada pela Rainha Isabel. Enfim, eu fiquei pensando se, numa outra leitura que não fosse histórica, sociológica e tal, talvez uma leitura psicanalítica, como, assim, questionando o que tem na estrutura psíquica que promove essas relações que a gente está chamando de perversas, porque isso se deu em todas as navegações da época, em todas as conquistas das colônias africanas, isso se deu no Império Otomano, isso se deu no Império Romano, isso se deu na Guerra da Prússia, enfim, essa questão do mais poderoso olhar para baixo, do de baixo se oferecer para servir ao Senhor, isso está numa estrutura que eu acho que extrapola a nossa sociedade. Desculpe se estou viajando ainda. Sim, eu concordo. Isso não é só na nossa sociedade. Isso talvez se apresente de uma maneira bastante patente, bastante aberta, escancarada numa sociedade como a nossa. Mas isso vai mais fundo, efetivamente. Isso tem a ver com algo do campo do psíquico. Quer dizer, que mecanismos psíquicos podem levar ou induzir ou favorecer o sujeito a se colocar numa posição como essa. E eu falo aqui de ambas as posições, o que olha de cima e o que se põe abaixo para ser olhado de cima. Então, é como se houvesse uma espécie de cumplicidade tácita que ligasse essas duas posições. E aí a questão da perversão seria a perversão estrutural, psíquica, e não da perversidade sociológica. Sim, porque, na verdade, esse termo perversão o Tales Absaber usou. Né? Bem no fim da fala dele, ele usou o termo perversão. Eu até coloquei uma nota aqui em que sentido está sendo tomado o termo perverso. Sim. O que te parece, Helena? Eu entendi mais não a perversão estrutural como a estrutura psíquica. Uma perversão do que seria do humano, né? Que, em princípio, seriam todos iguais. Nós não somos iguais, mas iguais em termos de merecer tratamento, merecer respeito. A ética da psicanálise, para mim, coloca isso muito bem. Aquele outro ali merece ser escutado a partir da sua singularidade. Então, isso se estenderia a uma ética social.
Então, a perversidade aí seria diante dessa ética social que deveria prevalecer. Né? E Teresa... no sentido de negação da diferença, né? Exato, assim, né? Estabelece-se uma diferença, sim, mas é uma diferença perversa, porque nós aqui somos isso e vocês são aquilo. Outra coisa, eu e outras pessoas podemos estar nesse superior em dado momento e inferior no momento seguinte, dependendo de com quem nós estamos em contato. Então, eu vejo essa perversidade não como a perversão psíquica como estrutura. E uma coisa, Teresa Meloni, e o Tales fala muito a respeito da nossa sociedade, nós estamos trabalhando a respeito da nossa sociedade brasileira. O Tales chega a dizer que não vê isso em outros lugares, mas tem um livro que foi até a revista Cult que publicou isso, que foi publicado em 2011, acho que é Chaves, ou Chaves, o nome do o jornalista Owen Jones, que ele fala justamente desse desprezo da sociedade inglesa sobre os mais pobres e os trabalhadores, que inclusive eles dão esse nome, que é Chaves, que eu acredito que pronuncia assim, ao modo de vestir, como assim, em uma época aqui no Brasil era muito forte. Isso é coisa de pobre. Pobre faz isso assim. Então, eu associo muito esse termo a isso. Isso está na revista Cult e é um livro de 2011. Então, não é restrito à nossa sociedade, não. O Tales falou isso, mas não quer dizer que eu e Agostinho estejamos concordando com isso. Eu queria lembrar que a neurose, que é a nossa estrutura comum, ela é uma negação da subjetividade, ela é uma negação da diferença. Então, extrapola, né? Isso extrapola a qualquer país, a qualquer momento histórico, enfim. Sim. Mas, assim, socialmente, eu acho que a gente precisa pensar que, apesar disso que se impõe como a nossa subjetividade, talvez uma questão de uma educação e de uma imersão social mais verdadeira, não sei se é isso que eu posso dizer, que confronte as pessoas com isso, para que isso possa repercutir no coletivo, já que individualmente a gente não vai conseguir fazer isso. Mas eu penso que talvez tanto culturalmente quanto socialmente, se houver, eu acho que já faz diferença isso, né? Hoje, determinadas coisas já são imediatamente criticadas. Então, eu acho que o reconhecimento disso no convívio social, ele pode se dar apesar da nossa neurose, que se impõe no 1 a 1. Sei, mera teoria. Quem mais agora, Teresa Nazar? Teresa Nazar, seu microfone está desligado. Eu cliquei pedindo para abrir, só aceitar. Então, primeiro eu queria agradecer a Helena e ao Agostinho, né, a possibilidade da gente trazer essa discussão, né, para a nossa escola. Mas, assim, eu penso que nós falarmos, né, dessa sociedade brasileira desigual, a desigualdade é alguma coisa que graça, como já foi dito aqui pela Teresa Meloni, inclusive, é alguma coisa que graça desde sempre. Não é só na nossa sociedade, é em qualquer sociedade. A utopia de igualdade, né, me parece isso, uma utopia. A gente precisa caminhar nessa direção, a gente precisa pensar e tentar, nas relações, né, nos ambientes,
esse lema, né, de que é preciso, de alguma maneira, sustentar o respeito pelas diferenças e, ao mesmo tempo, considerar aqueles que, por uma razão ou outra, estão numa posição desfavorável, né? Com menos acesso aos direitos civis, com menos acesso aos direitos políticos, né? Que, evidentemente, fazem parte dos direitos civis. Mas foi levantada uma questão pela Tereza que me parece bastante importante, que é o que dessas diferenças e dessa dificuldade de acolher a fragilidade do outro, né? Por que isso se repete ao longo dos séculos, ao longo do processo civilizatório? E eu diria, isso é só uma reflexão, não é uma certeza, há algo, né, dessa precariedade de todo sujeito, da sua estruturação, esse submetimento necessário, inclusive, para que você se constitua como sujeito. Isso confere a cada um uma marca que parece que o sujeito, ao longo do seu percurso, seja no período da infância, a gente vê isso com as crianças, seja na adolescência, seja na idade adulta, nas relações profissionais, parece que essa marca ela retorna. A história do que não é elaborado tende a retornar no real da existência do sujeito. Me parece que isso comparece o tempo todo em várias situações. A gente estava aqui conversando sobre a questão do uniforme das babás, mas não é só uma questão relativa a essa classe, né, que, de fato, em outros países, ela é inexistente, ela não existe mais. Essa categoria das babás não existe mais. Isso é uma coisa, eu diria, são os resquícios da nossa sociedade aqui, brasileira, e você vê o reflexo disso nos funcionários em outros países, né? Mas o que me parece, o que é importante da gente se perguntar, mais do que fazer um julgamento talvez antecipado, né? O que é esse retorno dessa necessidade do sujeito? Não é à toa que Hegel escreveu sobre isso, né? O que será que existe de estrutural em todo sujeito que, de alguma maneira, ele há um gozo em fazer essa diferença, em si, na medida do possível, se colocar numa posição de superioridade, né? Achar que ele tem, por alguma razão, uma superioridade em relação a qualquer outro. E volto a dizer, me parece que isso é um resquício, alguma coisa não elaborada desse primeiro submetimento de todo sujeito ao seu outro, né? Talvez isso retorne ao longo da existência dos sujeitos como uma tentativa de elaboração. Ele repete, evidentemente, numa outra posição, na relação com um semelhante, alguma coisa que ele, em algum momento da sua existência, teve que suportar. Então, era isso que eu queria trazer como uma contribuição, e eu gostaria de escutar um pouco o Agostinho sobre isso, porque por mais que a gente tente, né, uma igualdade, a gente nunca consegue essa igualdade absoluta. A sociedade ela refuta isso.
E aí, por que ela refuta? Essa é uma grande questão. Talvez tenha a ver com o que eu acabei de dizer. Sim. Ótimo, ótimo, Tereza. Bom, eu vou colocar um pouco mais de lenha na fogueira, eu não vou tentar responder a tua pergunta. Eu vou tentar mais elaborar um pouco a partir daí. A questão da desigualdade, né? Se a gente toma diferença e desigualdade, quando se diz que uma sociedade é desigual, é diferente de quando se diz que uma sociedade admite diferenças. Sim, porque a verdade. igualdade está tomada aí no sentido de quando a diferença é convertida em dominação. Sim. Porque, quer dizer, homem e mulher são diferentes, mas não quer dizer que sejam desiguais. Quer dizer, a desigualdade ela vai surgir na medida em que há uma dominação de um gênero sobre o outro. A questão do sujeito, a questão da sujeição, porque o sujeito, até etimologicamente, significa o que é jogado de baixo, não é? Exatamente. Eu até diria que, na verdade, o sujeito é aquilo que é jogado debaixo do verbo, Sim. no sentido do termo, não é? Assujeitado. Assujeitado. Ora, esse assujeitamento ele não se faz sem uma ferida narcísica. Então, me parece que há uma ferida narcísica, eu estou falando do primário, não é? Eu acho que é uma ferida narcísica que torna, vamos dizer, traumático o ato de assujeitar-se. O ato, digamos assim, de fazer uma espécie de pacto, que é um pacto simbólico, que vai permitir ao sujeito constituir-se como tal e entrar na ordem da linguagem. Então, são coisas que eu colocaria em relação a Muito bom. igualdade, desigualdade e diferença, e a questão do assujeitamento, e o que isso traz de traumático já desde a sua origem. É um trauma constitutivo, digamos assim, de todo sujeito humano. E também a igualdade não pode ser igualdade entre as pessoas. Isso seria uma massificação completa, não haveria mais sujeito. Isso. Então, a igualdade que se considera necessária é uma igualdade das condições, é uma igualdade das oportunidades. De direitos. Exato. Em que cada um possa ter a liberdade de se movimentar no sentido de realizando seus desejos, fazendo as suas funções, as funções que ele próprio admita assumir para si, não é? Seria mais uma igualdade de condições do que uma igualdade entre as pessoas, porque isso seria uma dissolução absoluta, seria a falta de criatividade completa, não é? Seria o aniquilamento do sujeito. Então, você não acha que a sociedade, diria mundial, não é só no Brasil, uma sociedade, né? Ou melhor, um campo de cultura onde há um hipercapitalismo, ele promove essa exclusão, né? Em vários segmentos sociais, em vários. Né? Exclusão no sentido de não permitir, não dar a oportunidade aos sujeitos de uma melhor distribuição dos bens, digamos assim. Mas desculpe, Tereza, mas dá um exemplo de um local que seja assim, quer dizer, o Agostinho talvez não precise, mas eu sim. O que eu estou pensando aqui Por exemplo, assim, para falar em termos assim de Brasil, tá? Quero falar. Diga, Emília. Não. Ela está me pedindo um exemplo, mas já que a gente está com horário pequenininho, quer que eu passe a palavra? Pode dar um exemplo que você vai dar. O exemplo de igualdade seriam essas distopias que estão hoje funcionando por aí e que a gente sabe que é do maior absurdo. Verdade. Né? A Margaret Westwood, né? Que nós lemos. Margaret Westwood. Então, o que eu gostaria de acrescentar é que essa diferença no Brasil, que deveria ser respeitada, porque a igualdade é impossível, somos sujeitos, né? Exato. Mas o que implica na diferença é a diferença bancária.
É o poder aquisitivo que marca essa superioridade. Exato. E nós tivemos um exemplo agora com a pandemia da que você falou em Hegel, o senhor e o escravo. Quem mostrou ser escravo da sociedade fomos nós, que não tínhamos serviço nenhum, que estávamos habituados. Né? Houve aí uma inversão. Quer dizer, eles que eram escravos passaram a ser os senhores, porque as mães enlouqueceram com as crianças, com a casa, com a comida, né? Então, e eu trabalho numa ONG onde eu lido com a diferença, com os sujeitos, com igualdade, com desigualdade. E eu quero acreditar que essa igualdade tem que ser jurídica e social, porque vamos ser sempre diferentes. Dentro da Ser Cidadão... Exatamente. Dentro da Ser Cidadão, tem pessoas inteligentíssimas que me deixam de boca aberta, com background de conhecimento e de estudo muito precário. E, no entanto, tem uma superioridade que me espanta. Eu falo isso, arrepio. Porque eu acho, isso é uma coisa que a gente viu no trabalho que a gente fez junto aos meninos que estavam na rua. Lembra? Não sei se você participou. Durante 4 anos, a gente trabalhou com esses meninos. O que acontece? Esses meninos, eles têm uma precariedade em matéria de acesso aos bens. Educação, né? Educação. Exatamente, aos bens, não só da educação, né, mas também da saúde e tudo mais. Eles têm essa ausência. Né? Ao mesmo tempo, a precariedade deles faz com que eles desenvolvam, com maior liberdade, inclusive, soluções para aquilo que é precário e eles querem, de alguma maneira, né, poder solucionar, poder resolver. Sobreviver, né? Exatamente, uma questão de sobreviver. E muito mais interessantes as soluções que eles dão, não que eles davam, naquela época da pesquisa davam, mas que a gente vê que eles dão, né, como eles são safos numa sociedade que os repele. Né? Então, mas, de modo geral... Os que estão submetidos às regras familiares rígidas, às regras da escola e tudo mais, eu diria que eles têm uma precariedade subjetiva muito maior nesse sentido. Tem menos recursos. Mas eu não sei se você se lembra que eles nos colocavam sempre em relação a uma dívida em relação a eles. Ah, sim. Estávamos sempre devendo a eles. E eles tinham razão e têm razão. Eu acho que como sociedade... Eles têm razão. Quase você tem tempo para comentar, Helena? Está aqui perguntando para mim, né, falando aí do que ela acha de mim. Como assim? Que direito ela tem de me interpelar, é isso que eu queria dizer. Olha, por causa do horário, a gente ainda tem uma questão da Márcia. Eu gostaria que ela tivesse... Mas pegando esse gancho do que a gente está escutando agora, Agostinho, eu achei muito legal o teu recorte, né, do invisível e do inaudível, e isso me fez recordar como que a arte se antecipa até ao que parece que profetiza, né? Aquilo que vai acontecer depois. Há 20 anos atrás, havia uma canção, eu não vou lembrar a letra toda, mas o Júlio Miranda pode me ajudar a achar o link e colocar aí para vocês, mas que o refrão dizia assim, o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo desce. E aí, se a gente for pensar no movimento do de cima que vai subindo e o de baixo que vai descendo, a gente vai vendo um distanciamento que vai se alargando cada vez mais. Né? Então, um esgarçamento que vai se dando, que há 20 anos atrás isso já era cantado. De certa forma, o artista já colocava isso que a gente vê agora, né? Porque voz e olhar se andam juntos, que acontece se eles, né, enquanto pulsões mesmo, se distanciam. Né? Queria ouvir você sobre isso. Muito legal, agradeço a você, Helena.
A gente pode, inclusive, pensar, Márcia, o seguinte: em que base se apoia, porque você, para subir, você, para dar um pulo, você tem que impulsionar alguma coisa para baixo, para você poder pular, não é isso? Em que base se apoia o que está em cima para subir ainda mais? Só pode ser no que está embaixo, que com isso desce ainda mais. É apenas uma brincadeira, que de repente... E o chicote, né? Uhum. Sim, o chicote está como a última... O chicote é bem audível, né? Sim, não é? É como diz Hobbes, os pactos sem a espada não passam palavras que não garantem ninguém. A espada assume várias formas, entre as quais o chicote, não é verdade? Olha, outro dia eu escutei aqui, foi sábado passado, Jean-Michel Vivès, ele deu uma palestra muito interessante, justamente sobre essa questão da voz, principalmente, e ele, inclusive, com um vídeo em que Hitler aparece freneticamente fazendo aqueles discursos, aquela gestação toda, e aquele povo imenso aplaudindo delirantemente, e ele colocou que a questão que captura aquilo ali não é o conteúdo do discurso, porque ninguém está ouvindo o que ele está dizendo. Ninguém está seguindo o fio dos argumentos, se é que ele está argumentando alguma coisa. Ele está vociferando. Ele, inclusive, colocou assim, se ninguém sabe alemão aqui, mesmo assim, todo mundo, de alguma forma, compreendeu. E ele colocou a questão da voz, com seu timbre, melodia, pausas, entonações, etc., como algo que ele fez da seguinte... a seguinte articulação: o povo pode se deixar levar por qualquer argumento, desde que desfrute de um gozo vocal. E ele fez, inclusive, um paralelo com o canto das sereias. E, inclusive, colocou em questão, a partir do grego, que ele também disse que consultou um amigo, professor de grego numa universidade em Paris, de que isso que foi traduzido na Odisseia como canto poderia ser talvez até melhor traduzido como grunhido. Então, vê que não é apenas canto no sentido, digamos, sublime do termo, um belo canto, é também o grunhido, é também aquilo que vem pelas vociferações. Isso possivelmente cativa ainda mais do que o que vem pela via do sublime. É aquele sujeito que aparece naquela atitude de quem está berrando, gritando, comandando os outros, e muita gente tende simplesmente a dizer assim, é esse o homem. No Brasil, nós estamos vivendo exatamente as consequências coisa análoga, guardadas as devidas proporções lá com a Alemanha de Hitler. Se botar na balança as ideologias, é difícil até dizer qual das duas é mais nefasta. Então, é do encantamento pela voz, pelo timbre, principalmente pela voz de comando. Várias pesquisas que foram feitas dizem que a grande maioria do povo quer um líder que efetivamente comande. Então, ele quer efetivamente aquele sujeito que determina para que ele obedeça. Mas isso está tão disseminado, não foi justamente o que Eichmann fazia? Mais um código rígido para se basear, ele se angustiou, foi só aí que ele sentiu angústia, quando já não tinha mais um... É o encantamento da sereia, que é da ordem do horror. Né? Que é da ordem do horror. Então, o que leva o sujeito a pular, a se atirar para ali? Talvez seja menos um impulso erótico e mais um impulso mortífero mesmo. Sim. Tudo dá muito o que pensar, sem dúvida. E eu acho que é para isso que foi feito este... Mas acho também, Agostinho, não sei se você concorda, o lugar de líder político, o lugar de Deus para muitas pessoas, é que ele decida, que ele escolha, e que você não precise de pensar. Isso. Você lava as mãos, entrega, né? E não precisa de se responsabilizar pelo seu próprio ato.
Por isso a educação é tão fundamental, porque quando você dá a educação, você liberta. Né? Quando você dá a educação de qualidade a um povo, você permite a ele pensar no sentido de agir. Né? Que a gente pensa o tempo todo, pensa um monte de bobagem, inclusive. Mas quando você dá educação, você abre os horizontes, você cria a possibilidade do sujeito comparar, né? Comparar culturas, comparar oportunidades, se perguntar de onde ele vem, onde ele quer ir, para onde ele quer ir, como ele pode chegar onde ele quer. É diferente de você trabalhar para botar comida no dia seguinte, às vezes nem no dia seguinte, no mesmo dia, né? É bem diferente. Essa, como o Agostinho trouxe aqui muito bem, essa desigualdade criminosa, eu diria, né? Essa desigualdade criminosa parece que no nosso país não tem fim. Exato, eu acho que esse é o ponto. Salvador da pátria, nenhum, nem de direita nem de esquerda. Já falei isso inúmeras vezes. Não acredito. Enquanto esses políticos não investirem seriamente, dignamente na educação e não botarem a mão no bolso, tirando esses hipersalários que eles têm e fazendo uma distribuição mais equânime, nós não vamos para canto nenhum. Isso que a Emília falou me faz lembrar do que o Freud disse do sentimento oceânico, né? Em que o sujeito tende a entrar numa massa. Isso é estrutural. Né? Não, mas sentimento oceânico é outra coisa, Tereza. Sentimento oceânico é exatamente a tendência do sujeito de se fazer igual, a tendência do sujeito de se dissolver numa massa em nome de um líder. O sentido oceânico, ele pega ele fala da plenitude de Deus. Ele pega isso do Romain Rolland, que era muito amigo dele, muito católico. Sentimento oceânico é plenitude, é completude. Que ele fala até com bastante respeito a esse pensamento. Completude através de entrar numa massa. Isso está muito claro no texto. Eu peço a vocês que não é massa. De fazer parte. E é daí que estamos desviando aqui o assunto. E é daí que ele começa a trabalhar a questão da formação dos grupos. Sim, mas massa para Freud é uma coisa, sentimento oceânico para o Romain Rolland, de quem ele pega o conceito, é plenitude no sentido de estar unido ao universo, não à massa. Exatamente. Ao universo. Eu estou falando do que eu aprendi no Freud. Eu pouco conheço o Romain Rolland. Não tem problema, mas a referência a ele está lá no início do texto. Futuro de uma ilusão, né? Isso. Uma ilusão. Está no mal-estar também. No mal-estar. Logo no começo. No começo. Logo no começo. O futuro de uma ilusão. Mas a partir daí, Freud desenvolve todo um outro raciocínio. Exatamente. Não tem a ver com massa, tem a ver com unidade com o universo. É por isso que o sujeito agrega-se, ele entra num grupo e abre mão da sua individualidade, da sua subjetividade. Ele trabalha a questão dos grupos, da dominação do grupo a partir do sentimento oceânico. Ele até, se é que eu li direito, Freud, fica assim, gostaria de concordar com Romain Rolland. Ele usa o conceito como se isso fosse possível, mas que o Romain Rolland sente esse sentimento oceânico que Freud não alcança. Isso. Exatamente. Tem algo de místico envolvido no sentimento oceânico. Exatamente. Algo de místico. Não tem necessariamente na massa. Exatamente. Uma certa anestesia, né, das pessoas, fazendo uma digressão aqui. Uma unidade. Uma certa anestesia. Sentido de unidade. Exatamente. O que eu queria apontar em cima do que vocês estão trazendo é uma certa
anestesia geral das pessoas e uma desistência de pensar por si mesmo. Isso. E é uma coisa que tem me incomodado muito, de ver que as pessoas, assim, ou está num grupo ou está no outro grupo, mas as pessoas não pensam por si mesmas. Eu estou falando de uma forma meio generalizada, que é sempre complicado, mas o que eu tenho escutado, inclusive nos debates políticos, que eu escuto dos amigos, alguns amigos, é ou você pensa de uma maneira ou você pensa de outra. Você não pode raciocinar e fazer críticas a um lado e ao outro. Você não pode ser diferente. Você não pode ser todos diferente. têm pontos frágeis. Agora, claro, mas a gente tem que escolher o menos pior. Eu odeio esse raciocínio. Não, o pensar, eu preciso escolher o menos pior, é o pior raciocínio que você pode ter. Porque, na verdade, você não está escolhendo. De modo algum. Verdade. É muito difícil isso. O sentimento que eu tenho no nosso país nesse momento bom, pode ser que eu esteja deprimida, mas o meu pensamento é assim: o que nós temos não é bacana, para canto nenhum. Os candidatos que a gente escuta, não só os candidatos à presidência, vai olhar o Senado, vai olhar a Câmara dos Deputados, é de uma pobreza absurda, de ideias, de propostas. Né? Mas nós que colocamos lá, Tereza. A gente não tem um grupo político jovem capaz de, como é que eu posso dizer, de mandar os velhos para a retraite, né? Mandar os velhos políticos para fora do governo. Se você olhar o parlamento brasileiro como um todo, que na verdade, o que representa o nosso povo, é de uma pobreza que me entristece profundamente, porque eu, Emília, Cecília, Tereza Meloni, a Helena, Agostinho, nós vivemos um momento político muito difícil nesse país durante a ditadura, mas havia na juventude, né, mais do que um clamor, uma busca pelo novo, efetiva. Eu não vejo isso. Sinceramente, eu não vejo isso hoje. Você vai falar com os adolescentes, estão nem aí, não querem saber. Então, eu acho que foi promovida uma lavagem cerebral geracional. Tereza. Oi, querida. Não, só para a gente encerrar. Não, esse negócio de política é sério. Se a gente entrar nisso, a gente não sai daqui hoje. Agostinho, muitíssimo obrigada. Obrigado também. Muito obrigada, Agostinho e Helena. E a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Já muita gente saiu e daqui a pouco a gente tem outra atividade que é fechada aos membros. Tchau. Chegou a 70, né? Retomamos às 19h30 com o Agostinho Ramalho aqui, falando sobre sonhos. Tá bom? Esperamos vocês de novo. Agora, às 19h, estou aqui para se discutir sobre os sonhos. Obrigada, Agostinho. Obrigada, Agostinho. Obrigada, Helena. Tchau. Obrigado. Até mais tarde.